com 40 anos, eu olho a Renata de 20 e penso, menina, que sabe, que é isso? Por que você fez isso? Mas eu só posso ter essa visão porque eu caminhei de 20 até 40. E hoje nós estamos chegando a 20 anos de Ministério Moriá. E nós temos uma maturidade hoje que não tínhamos lá em 2005, quando foi começando a surgir isso como Ministério Moriá. Mas antes de entrar para a gente falar do Ministério Moriá, eu queria só visitar um pouquinho a vida batista, sabe? Queria assim que vocês contassem, porque muita gente, acho que a maioria da nossa igreja, se converteu sendo Ministério Moriá. Só conheceu o Ministério Moriá, não conheceu a Igreja Batista. Eu queria que vocês contassem assim, alguma curiosidade de coisas que tinham na época de Batista e não tem mais. Coisas boas, sabe? Porque tinha muita coisa boa, né? E que mudou. E a gente, na conversa que a gente teve com a pastora Selma e a pastora Roberta, a gente falou muito sobre que eram coisas diferentes. A gente costuma olhar para trás e falar, porque isso era tradicional, era ruim. Não, era diferente, era um outro jeito de ser igreja. Mas queria que vocês contassem coisas assim que talvez as pessoas de hoje não saibam que existia naquela época, né? Eu dou o exemplo sempre do hall de bebês, que esse nome é uma coisa assim que hoje em dia não a gente tem um ministério aqui e está vivendo isso, mas tem coisas assim que vocês viveram como Batista que nós não sabemos e que talvez seja interessante o pessoal saber. Fala, Céu. Você falou do hall de bebês, né? Olha, era uma coisa que era muito bom. As mulheres começaram, as mulheres mais maduras, né? Minha mãe estava junto nessa e outras mulheres. Depois passou, mais tarde, né? Passou para mim, a minha experiência, que nós fazíamos muitas visitas. Muitas visitas a lares não cristãos, para conquistar aquelas mulheres. Então, cada trimestre é uma forma de evangelismo. Nós trazíamos ela para a igreja, fazia aquela festa bonita, com bolos, tudo, de uma festa completa, e ali a gente trazia a palavra e os comes e bebes, né? Então, para mim, esse tempo da Igreja Batista foi muito gratificante, porque eu passei por vários ministérios, né? União de treinamento, eu fui líder de união de treinamento, fui líder de mensageira do Rei da Associação Norte e de igreja, os acampamentos que a gente fazia, né? Mensageira do Rei, eu com a apóstola. Conta um pouquinho pra gente assim, o que era Mensageiras do Rei, porque eu acho que eu não cheguei a ver, né? Mas eu visitava a Igreja Batista. Eu não era da Igreja Batista, era de outra igreja quando criança, mas visitava. E uma coisa assim que para mim era encantador era a EBF. Sabe? EBF, fala EBF, desperta uma memória afetiva no meu coração, de saudade. Porque toda EBF eu estava aqui na Batista. E hoje a gente não tem mais isso, pelo menos não como era. Né? Então, conta um pouquinho pra gente assim, o que era Mensageiras do Rei e como que isso funcionava, porque eu via elas atuando nas EBFs. Pode falar. Pode? Você fala mais. Mensageiras do Rei era uma organização missionária, que o tema era ganhar meninas não cristãs para Cristo. E nós fazíamos esse trabalho com muita alegria. Elas estudavam livros missionários, elas tinham Aventura Real, que eram passos de Mensageiras do Rei, até Rainha. Então, tinha todo um processo de coroação. Como é que é o nome? Diplomas. Diplomas, né? Medalhas.
Era E- tipo escoteiro, assim, o que a gente vê nos filmes de escoteiro? Mais Que ou tinha menos. condecorações. Mais ou menos. Ah, Então, eu lembro que no Parque Colômbia não tinha moradores de rua, mas tinha um morador de rua lá embaixo do viaduto. E nós fizemos um evangelismo com ele. Nós chegamos até a ele, levamos alimento, nós cantamos, pregamos a palavra, nós dançamos na parte assim de tipo caracterizado de missões, uhum. né, dos países. Olha, foi maravilhoso aquele tempo. E lembrando que, para quem sabe menos do que eu, eram crianças, né? Sim, nós e éramos Até que estudava idade que muito era? até os 16 anos, não é Até os isso? 16. Até os 16 anos. Mas E a começava novinha, né? gente, novinha. Era com 9 9 anos, anos, né? 9 9 anos. Então eram crianças fazendo Sim. esse trabalho evangelístico. E o importante era que nós estudava muito a Bíblia. Uhum. Decorava muitos Muitos versículos versículos. bíblicos. E principalmente o plano de salvação, que era a meta, Era, né, da organização. E os acampamentos, nossa, era demais os acampamentos. Tanto que eu, em termos também de Associação Norte, nós fazíamos sempre no Sítio da Paz, em Itaguaí. As mensageiras era o ponto que elas conheciam, hoje nós conhecemos, já vi de perto a Valnice Milhões, né? né? Uhum. Bom, Milhões. ela, naquele tempo, ela estava em Tocantins, né? Tocantins. Moçambique. Moçambique. Então a gente conhecia a história Os dela, né? missionários. De todos os pastores que iam para o campus, né? A gente conhecia. Elas sabiam, né? Os hinos, a divisa, A divisa da missão. né? Era muito das importante. meninas. Então elas decoravam, né? Estudavam, conheciam mesmo, né? E quando nós estávamos nesse tempo, nosso acampamento também era lá em Rio Bonito. Rio Bonito. E era com todas as mensageiras do Rio de Janeiro, né? Então, aquilo empolgava as meninas, porque elas saíam daqui Aham. do- Ainda tinha uma experiência, né? e viam outras também competindo, e a gente tinha um uniforme. Verde e branco. Eu encontrei meu esposo, eu era secretária da Associação Norte, encontrei meu marido lá. Ó. Então, assim, eu acho importante a gente mostrar essa visão do período batista, assim, ainda que resumido, para que a gente veja que tinha muitas coisas boas lá, né? Porque às vezes, no período de transição, aconteceu muito assim, a gente conheceu o Espírito Santo, conheceu tudo o que o avivamento trouxe, e foi muito positivo. E num primeiro momento, a gente desprezou tudo o que acontecia antes, como tradicional. E como se fosse tudo para jogar no lixo. Mas nesse tradicional havia muita vida cristã.